Escola Bíblica, com o pastor Otoniel Pinheiro. Olá, gente amiga, gente querida, povo de Deus, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Otoniel Pinheiro. É um prazer poder estar falando com você através do canal do YouTube da Escola Bíblica no Rádio. Escola Bíblica no Rádio é um programa que vai ao ar de segunda a sexta pela Rema FM 88,1 no Rio de Janeiro. Você pode ouvir a Rema FM tanto pela FM convencional quanto pelo aplicativo ou pelo site da Rema FM. O site é o www.radioremafm.com.br. O programa Escola Bíblica tem duas finalidades. Primeiro, trazer a informação e trazer a evangelização através da palavra de Deus. Diferente do debate, onde você tem ali um tema e 2 ou 3 debatedores, aqui é mais informativo. Nós decidimos fazer um programa, uma sequência agora, com os pontos doutrinários fundamentais da Assembleia de Deus. E eu quero fazer isso com todas as denominações, para que você, ouvinte da Rádio Rema FM e ouvinte também da Escola Bíblica no rádio e agora no YouTube, você possa ter um conhecimento geral como pensam as principais denominações. O objetivo não é mostrar essa denominação é melhor do que a outra, de maneira nenhuma. O objetivo não é fazer debate também, quem está certo, quem está errado. Eu vou mostrar para vocês como eles pensam, como cada denominação pensa e defende a sua linha, tá? Eu vou trazer a Assembleia de Deus propositalmente, porque eu sou oriundo da Assembleia de Deus, sou assembleiano, e vou trazer aqui a linha teológica assembleiana, tá? Para que você possa ter conhecimento, qual é a crença desta denominação e qual a sua importância e a sua relevância. Isso vai ser útil também para os líderes, para os pastores da CPADERJ, que poderão utilizar esse vídeo como conteúdo, como complemento, e vai ser uma bênção, tá? Com o oferecimento da ACADECAP, Academia Brasileira de Capelania e Teologia, nossa faculdade teológica, onde você pode fazer cursos eclesiásticos, cursos profissionalizantes e cursos também de capacitação, entre eles o curso de psicanálise clínica, curso de terapia familiar, terapeuta conjugal, coach, PNL, programação neurolinguística e muitos outros cursos que nós temos na nossa grade. Você pode acessar o nosso site, que é o www.acadecap.com, para obter maiores informações, ou entrar em contato com o nosso WhatsApp, que vai aparecer aí na sua tela, que é o 21980805262. Então vamos lá, vamos então ver o nosso assunto de hoje, para que você possa ficar inteirado. Bem, as verdades fundamentais da Assembleia de Deus, ela consiste num documento, que faz parte do documento da igreja, porque cada igreja ela tem o seu estatuto, ela tem a sua forma de governo, administrativo e eclesiástico, ou seja, na parte espiritual. E todo o estatuto de qualquer igreja, quando se vai registrar uma igreja, se estabelece naquilo que a igreja crê, e aquilo que a igreja defende. Isso é fundamental, porque a igreja ela tem uma diretriz. Existe hoje muitas confusões teológicas, muitas heresias, vivemos um tempo muito difícil, como os apóstolos também viveram, porque na época dos apóstolos também os hereges estavam presentes. Então, estabelecer o sistema de crença base sempre bíblica, é muito importante para que a igreja tenha um norte, tenha uma direção para a qual seguir. Então vamos falar hoje nos pontos principais. No programa de hoje, nós vamos falar apenas nos tópicos principais que vamos abordar ao longo de uma série de programas. Em cada tópico desse eu vou fazer um programa dedicado a este tema. Mas eu vou dar agora como se fosse um índice, do que nós vamos abordar a partir deste programa inaugural, ok? Então vamos lá. A primeira lição que nós vamos aprender é no que a Assembleia de Deus defende. Ela crê na inspiração das Sagradas Escrituras. Que tipo de inspiração era essa? Qual a importância da inspiração? O que é inspiração? Qual é a relevância da Bíblia Sagrada? Por exemplo, a Assembleia de Deus ela não dá margem para nenhum tipo de filosofia humanista, existencialista,
né, relativista, ela tem a palavra de Deus como absoluto, né? Então nós vamos estar falando sobre isto. No segundo programa, nós vamos falar sobre o único Deus verdadeiro. Vamos falar sobre a crença da Assembleia de Deus dentro do cristianismo como uma religião cristã monoteísta e não politeísta. Nós estamos vivendo também uma sociedade politeísta e nós vamos falar sobre isto, né? E hedonista também, adoração ao homem. Nós vamos estar falando sobre isso dentro desse tópico, né, ou dessa segunda lição, o único Deus verdadeiro. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre a deidade do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a divindade de Jesus. Você sabia que existem alguns segmentos cristãos que não creem na divindade de Jesus Cristo, que falam, que tentam dividir, né, a natureza humana e divina de Jesus Cristo, colocando em xeque a sua divindade. E nós vamos mostrar os pontos bíblicos sobre esta importante doutrina, a deidade do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a divindade de Jesus Cristo. No quarto programa vamos falar sobre a queda do homem. Como o homem pecou, qual é o pecado original, quais as consequências desse pecado, né? O que é o pecado? Vamos falar um pouquinho sobre a queda do homem, para entendermos o plano da salvação. Quinto programa vem aí então a salvação do homem, os métodos de Deus para salvar o homem caído em pecado. No sexto programa nós vamos falar sobre as ordenanças da igreja. Quais são as ordenanças da igreja? Tem muitas pessoas que confundem ordenanças com a ordem imperativa. A ordem imperativa está relacionada a missões, a evangelismo, a pregar o evangelho, ir por todo mundo pregar o evangelho à criatura. As ordenanças são duas, batismo e santa ceia. Qual é o método do batismo da santa ceia? Por que é necessário batizar, né? E é claro que nós vamos estudar sobre a questão do arrependimento, da conversão, mas nós vamos falar sobre qual o método bíblico para o batismo. Nós vamos estar falando sobre isso. E também a Santa Ceia do Senhor. Por que devemos celebrar a Santa Ceia do Senhor regularmente e nunca deixar de celebrar até que o Senhor venha? Nós vamos estar falando sobre isso dentro do sexto programa, as ordenanças. Sétimo programa, nós vamos dedicar ao assunto do batismo no Espírito Santo. A Assembleia de Deus, como a igreja pentecostal, ela crê no batismo com o Espírito Santo. E existem algumas igrejas co-irmãs que, no seu escopo doutrinário, crer da forma como nós cremos, mas nega a possibilidade do batismo com o Espírito Santo. E nós vamos mostrar sobre o ponto de vista bíblico o batismo com o Espírito Santo, a sua necessidade, a diferença entre ser cheio do Espírito e ter o Espírito. Nós vamos falar sobre isso dentro da questão do sétimo programa, tá? No sétimo programa, o batismo no Espírito Santo. O oitavo programa, nós vamos falar sobre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Existem muitas imitações e até mesmo malignas que nós temos visto verdadeiras aberrações, juntando com a questão da carnalidade, da meninice que tem acontecido no meio do povo de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo ele é manifestado com algumas evidências, não só da questão do dom, da manifestação do dom em si, mas também dos frutos do Espírito. E nós vamos estar falando sobre isso. O nono programa será um programa dedicado ao tema a santificação. Por que devemos nos santificar? O que é a santificação? Qual a importância da santificação para o crente hoje, nos dias atuais? Décimo programa será dedicado à igreja e sua missão. Qual é a missão que a igreja tem? Deus chamou a igreja, deu a sua vida por ela, lavou, comprou no seu sangue, selou, deu os dons espirituais e agora o que a igreja deve fazer? Que missão é essa que a igreja tem? Nós vamos falar sobre isso. O 11º programa, nós falaremos sobre o ministério. A Bíblia Sagrada diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para pastores e mestres. Então,
Por que Deus estabeleceu o ministério? Qual a importância do ministério? Qual a relevância do ministério nos dias atuais, nessa dispensação da graça? 12º programa, falaremos sobre a santidade divina. O que fere a santidade de Deus? Por que nós devemos reverenciar a santidade de Deus e compreender a santidade de Deus? De que maneira devemos relacionar com Deus Santo? E um Deus Santo, o que exige de nós? Nós vamos estar falando sobre isso. O 13º programa será a esperança bem-aventurada, né? Que é a esperança do arrebatamento, que é a doutrina do arrebatamento da igreja. De que maneira a Assembleia de Deus ela vê, no ponto de vista bíblico, a questão do arrebatamento da igreja. Existem diversas linhas teológicas a respeito deste tema e nós vamos estar abordando sobre isso, sobre o ponto de vista bíblico. No 14º programa, estaremos falando sobre o reino milenar de Jesus Cristo. Como acontecerá? O que acontecerá? O que a igreja e como a igreja participará desse governo? Nós estaremos falando sobre isso. 15º, o juízo final, uma doutrina fundamental. O que é o juízo final? O julgamento dos ímpios, de Satanás, da besta e do falso profeta. Nós vamos falar sobre o juízo do tribunal, né? Existe uma diferença entre o tribunal de Cristo e o tribunal do juízo do trono branco, que é o juízo final. Vamos estar falando sobre isso. E o 16º, por último programa, Novos Céus e Nova Terra. Nesses 4 últimos programas serão dedicados à matéria da escatologia. E nós vamos estar explicando cada matéria dessa dentro da teologia sistemática. Então fica conosco, você que está chegando agora no canal, dá o seu like, faça o seu comentário, que é muito importante, e também se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, com o maior número de pessoas, para que nós possamos alcançar. Quero agradecer a todos os ouvintes da Rema FM e agradecer a você que está nos conhecendo através do YouTube, tá bom? Eu sou o Otoniel Pinheiro, conto com a sua audiência. Até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.